Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Alegria de chegarmos até você, ao seu lar, levando as nossas reflexões do Evangelho do dia a dia. Nós estamos nesse itinerário da sexta semana da Páscoa. Antes de nós adentrarmos nas reflexões referentes ao Evangelho de hoje, quinta-feira, de amanhã, sexta e sábado, eu gostaria também de manifestar a vocês esse pedido de que nós continuemos a rezar por todas as vítimas das enchentes, as tragédias socioambientais, climáticas do Rio Grande do Sul. Além da nossa oração, dessa nossa sintonia, também não nos esqueçamos do nosso gesto concreto de solidariedade, de podermos ajudar, seja com roupas, materiais de higiene, mas também com doações em recursos financeiros, nesses diversos canais que nós temos, seja pela CNBB, seja pelos Freis Franciscanos lá do Rio Grande do Sul, ou por uma organização não governamental que nós conhecemos e que temos confiança. Portanto, hoje, caros irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 9 de maio, nós vamos rezar, nós vamos meditar, caros irmãos e irmãs, com o Evangelho de João, o capítulo 16, versículos de 16 até 20. Disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. E Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. E então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Primeiro, é bom que se diga que a gente está nesse longo discurso de Jesus de despedida. Ele diz: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Essas frases são, no mínimo, ambíguas, não é assim? Como é que a gente pode entendê-las de uma forma correta? Elas, obviamente, se referem à morte e à ressurreição de Jesus, à sua glorificação pelo Pai, à vinda do Espírito e a nova, vamos dizer assim, nova ordem das coisas criadas pelo acontecimento de Jesus. O evangelista João, ele recorre a esse fato da incompreensão dos discípulos para provocar um esclarecimento posterior das palavras de Jesus. A vida terrena do Mestre Jesus, ela está para terminar. A sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. O regresso de Jesus não acontecerá só com as aparições depois da ressurreição, mas ela vai se prolongar pela sua presença no coração das pessoas, daqueles que creem. Os discípulos, eles não entendem as palavras de Jesus. Fazem perguntas, mas Jesus responde tentando tirar do coração deles, da alma, a tristeza que os assalta e procurando colocar neles confiança com uma nova revelação. A vossa tristeza vai se transformar em alegria. Por quê? Porque depois da tormenta virá a calmaria. A alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. As formas de presença de Jesus entre os seus discípulos vai se transformando.
tornando-se cada vez menos, vamos dizer assim, gratificantes sob o ponto de vista humano, mas muito mais profundas, produzindo alegria e paz cada vez maiores. A presença do Espírito estabelece os discípulos na alegria, na paz e no amor. Mas também eu gostaria de ampliar essa reflexão, porque as palavras de Jesus podem se aplicar na nossa vida cotidiana. Essa relação ausência-presença de Cristo, ela marca o ritmo da nossa vida espiritual, não é assim? Se é verdade que nós temos fases em que nós sentimos a sua ausência, também é verdade que depois de cada uma dessas ausências, essa ausência, presença, fazem crescer a nossa relação com Ele, se fortalece. Quando a gente experimenta a tristeza da sua ausência, a gente acaba se interrogando sobre as razões da mesma e nós lançamos como que mãos dos meios para buscá-lo, para o reencontrar. Por outro lado, Jesus quer dar-nos a alegria de reencontrarmos a sua presença. A tristeza da ausência produz a alegria do encontro, do reencontro, melhor dito. A vossa tristeza, diz o Evangelho, se transformará em alegria. É bom a gente se lembrar deste ritmo quando nós estamos alegres e quando a gente está triste. Nem a alegria nem a tristeza duram sempre. Se sucedem para nos fazer caminhar na união, na busca a Cristo e, através dele, na união com o Pai. Porque a meta nossa é o Pai. Quando a gente chega lá, quando a gente atinge a meta, então sim, nossa alegria será total e, obviamente, eternamente duradoura. Na sexta-feira, dia 10 de maio, vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 20 até 23. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada, porque chegou sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Percebamos, meus caros irmãos, que Jesus ele retoma o assunto dessa densa nuvem de tristeza e angústia que toma conta, que invade o coração dos discípulos. O motivo é que Jesus lhes dará, vamos dizer assim, um espetáculo horrível, o de morrer diante deles. Como que se fosse um fracassado, como que se tivesse enganado uma multidão de seguidores. É bem verdade que a sociedade injusta vai se alegrar com isso, julgando que eles destruíram o autor da vida. No entanto, a ressurreição de Jesus, as suas aparições aos amigos, reorganizam a realidade. Qual é essa reorganização? As aparições trazem alegria aos discípulos, porque, como nos narra o Evangelho de João também, eles ficaram contentes porque viram o Senhor. E, obviamente, a gente pode dizer nessa reorganização da realidade, isso também provoca decepção para seus adversários, que julgaram ter destruído o autor da vida. Eu chamo a atenção que, a partir da ressurreição, a comunidade cristã, iluminada então sim pelo Espírito, ela vai ter uma visão nova da vida e das coisas. E o mesmo Espírito vai fazer com que eles compreendam tudo quanto precisar. Poderão enxergar as coisas.
Com a ressurreição, os discípulos de Jesus, eles passaram, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber isso nitidamente. Com a ressurreição, os discípulos, eles passaram então a compreender que a dor, que a tristeza, que às vezes aquele sentimento de decepção, de abandonar tudo, essa compreensão virou para eles fonte de vida. A dor que se transforma em fonte de vida, gera vida. Ou seja, a gente vai dizer assim que com a ressurreição, os discípulos vão tomando consciência de que a morte não tem a última palavra, mas a vida. Deus é portador da vida. Já não precisam, então, como diz o finalzinho do Evangelho, eles não precisam mais ficar fazendo perguntas. Nós não entendemos o que você quer dizer com isso, porque para eles essa experiência da iluminação, de se deixar iluminar pelo Espírito, essa experiência para eles vai deixar tudo claro, tudo fica mais claro. Por quê? Porque eles foram capazes de fazer o caminho, de acreditarem nas Escrituras e de acreditarem na própria palavra de Jesus. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 11 de maio, às vésperas do Dia das Mães, nós vamos então rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 23 até 28. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Caros irmãos e irmãs, finalizando esse longo discurso de despedida de Jesus, nós encontramos aqui nesse trecho do Evangelho no sábado, vamos dizer assim, a essência da fé cristã. Jesus vem do Pai e volta para o Pai. E nos arrasta nesse movimento de ascensão. Então podemos viver na confiança total em relação a Jesus, a quem expressamos as nossas necessidades e súplicas. O que vocês pedirem em meu nome, a meu Pai, Ele vai lhes dar. Então a oração, a nossa oração, por mais simples que ela seja, feita em nome de Jesus, ela nasce da profunda intimidade com Ele, com o Pai e também com o Espírito Santo. Então o Espírito, de fato, é quem garante a eficácia de nossa oração, pois nós não sabemos o que pedir. Diz a carta aos Romanos que é o próprio Espírito que intercede com insistência por nós, com gemidos que não se exprimem. Então, a gente se pergunta, o que é que eu vou pedir? Simples, tudo que contribui para a vida individual e comunitária nossa, individual e comunitária do ser humano, e para a comunicação dessa vida a outros. Pedir com certeza de que a gente vai receber. O Pai, diz o Evangelho, o Pai escuta-nos, mas também o Filho nos escuta. O que pedirdes, o que me pedirdes, eu o farei. Então, essa certeza que nós devemos ter, que todos nós, eu, você, nós estamos envolvidos no amor do Pai e do Filho, e isso tem que ser o motivo da nossa alegria. Percebamos nesses últimos trechos do Evangelho, esse capítulo 16, quantas vezes Jesus repete essa palavra
a alegria. A minha alegria, a vossa alegria seja completa, seja plena. Ora, o que nos garante essa alegria é esse nosso envolvimento no amor do Pai e do Filho. Nós estamos ali, nós estamos no coração de Deus, nós estamos no coração de Jesus. Esta página, caros irmãos e irmãs, de João, eu penso que ela traz para nós, no nível individual, algumas provocações. Nessa relação do Evangelho, pedir e recebereis. O que pedirem em meu nome, Ele vai lhes dar. O que me pedirdes eu farei. Por que de fato, nessa minha relação com Deus, às vezes eu tenho aquela sensação de que eu alcanço tão pouco? Por que eu sou tão pouco eficaz? Por que é que a minha alegria é tão raramente plena, como Jesus nos promete, para que a vossa alegria seja plena? Mas a gente pode ainda nos provocarmos. Como é que o mistério da união do Pai como Filho, ela me atrai tão pouco? Como é que eu sinto tão pouco o poder de Deus na minha ação? Será que não estão os meus olhos demasiadamente como que fechados, voltados somente para a realidade deste mundo e pouco voltados para o mistério de Deus, para o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com cada um de nós? Veja que o olhar do mundo é muito importante. A gente precisa ter consciência, leitura de mundo. Mas não me ajudará a salvá-lo se eu não olhar o mundo, as realidades, com os olhos e com o coração de Deus, que deu o Filho para salvar o mundo e que quer se envolver nessa aventura decisiva de salvação do mundo. Então o olhar de Deus, ele tem que me levar a ver as necessidades muitas vezes escondidas das pessoas e a encontrar para elas não só um remédio humano, soluções humanas, mas junto com as soluções humanas também o remédio divino, a alegria completa de lhes apresentar o amor que tudo transforma, que tudo redime. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta sexta semana da Páscoa. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a vocês toda a paz, todo o bem, com as bênçãos, com a proteção de Santo Antônio. Até segunda-feira.